Olá, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora, pela TV Câmara de São José do Rio Preto, o programa Identidade Feminina. E hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a Adriane Cirelli. Ela é presidente voluntária da ACD de São José do Rio Preto, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Adriane, muito obrigada por ter aceitado o convite e por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos conversar bastante a respeito da sua trajetória como voluntária e também a respeito do trabalho da ACD, esse trabalho tão importante, não só para a cidade, mas para toda a região, não é mesmo? Falando a respeito da sua formação, psicopedagoga, antes disso as suas graduações são em letras e pedagogia. Então, essa questão humana na sua vida, ela antecede o voluntariado. Como é que você descobriu a sua vocação? Sim, eu sempre tive uma ligação com as humanas, né, com essa área mais assim, né, sou filha de pais que são voluntários em instituições diferentes também, cresci vendo isso, né, minha mãe é do Lar de Fátima, meu pai do Lar São Francisco, e então a gente assim sempre Lar São Vicente e eu cresci nesse ambiente, né. E quando eu terminei a pedagogia, nasceu a minha filha mais velha, Adriele, né, que nasceu com deficiência, e aí então eu falei, nossa, a pedagogia é pouco, né, porque as tabelas de desenvolvimento, né, tudo aquilo que eu havia aprendido naquele momento não iam dar conta Ainda dessa não eram mãe. suficientes. Essa mãe precisava saber mais, né, então naquela angústia de dar conta dela, eu fui fazer psicopedagogia. Você teve a sua filha com quantos anos, Adriane? Com 26. Com 26 anos. E a notícia de que ela seria portadora de deficiência, ela veio já com o nascimento ou antes você já conseguiu detectar isso no pré-natal? Não, foi tranquilo o nascimento dela, ela teve um bom pós-neonatal, essa fase, só que o desenvolvimento não veio, né? Com 3 meses não teve a sustentação de pescocinho, e aí começa todo aquele processo assim, será que tem alguma coisa? Né? Por que será que está diferente? Né? Então, até aquela busca pelos médicos, olha, eu acho que a minha filha, calma mãe, controla a sua ansiedade, né? De passar por todo aquele período. E aí, o tempo vai passando e o desenvolvimento não vem, e aquela imensa luta, né? Pelos exames, pela busca do diagnóstico, aquela angústia. Você deve ter passado por diversos especialistas. Sim, a busca, o que toda família passa, né? A gente tem um período que você quer negar aquilo, você acha que aquele exame está errado, vai buscar outros profissionais, né? Sai de Rio Preto, vai para São Paulo, né? Até que se confirme um diagnóstico, né? E aí é a hora do enfrentamento. E no caso dela, qual foi o diagnóstico? Eu tive citomegalovírus na gravidez, né? Tem as sequelas da rubéola, mais ou menos assim, né? Para o telespectador entender. Sim. Então é um processo que precisa ser estimulado. Então, da boca do neurologista sai, olha, não sei se vai andar, não sei se vai falar, nós não sabemos como vai ser. Vai depender do tratamento que vocês vão oferecer e da forma como vocês vão lidar com isso. Em princípio é um choque, não é, Adriane? É um choque para toda a família, né? E eu gosto de deixar isso claro, né? Porque hoje a gente já tem uma batalha, né? Hoje, por exemplo, você é palestrante, você lida com outras pessoas que estão passando por situações semelhantes e você entende essa recusa e esse choque no primeiro momento. Entendo, e hoje toda essa experiência, né, pessoal, eu divido, né, com os pais, né, em palestras ou lá na ACD no dia a dia, né, às vezes as mães me param no corredor, com quantos anos sua filha andou? Né, porque essa mãe está naquele momento da angústia, daquela ansiedade. E com quantos né? anos a sua filha andou? Ela andou com 4 anos. Com 4 aninhos. Então, assim, ela ficou em pé com 2 anos, né? Ela conseguiu sustentar e deu o primeiro passo com 4. Então, imagine aí que uma família passa 15, 20 dias, né? Para nós foi 2 anos. E tudo isso você precisa de muita orientação profissional. Né? Uma orientação, por exemplo, desse período é que nós não deveríamos levantá-la na hora que ela caísse, porque ela caía demais. Né? Então, olha, precisa estimular para que ela aprenda a se levantar, para que tudo isso faça parte do processo. Então, nesse período, às vezes em shopping, em igreja, né, a gente ficava do lado dela, vamos, Adriele, você consegue, força, né? E muitas vezes as pessoas me olhavam com cara feia. Como se você não estivesse ajudando a sua própria filha. Como se eu não estivesse ajudando, né? Aquele imediatismo de já colocar a criança em pé, né? E nós, por orientação dos profissionais, sabíamos que a gente não poderia fazer isso. E acreditando nessa orientação. E sempre acreditando, né? E tendo confiança nesses profissionais como, assim, quase membros da família. Né? Porque você começa a dar valor para esses profissionais, né? Você começa a fazer desses profissionais meus seus orientadores, né? Porque são muitas vozes, né? É simpatia daqui, aquilo ali, todo mundo tem uma receita, né? Faz isso que passa, faz aquilo que passa, né? Isso aí não é nada, né? Então, todo esse momento aí, se você precisa de uma estrutura profissional que te dê suporte,
né? Além da questão da fé, né? Que a gente tem muito desenvolvido isso, sempre entregou muito e acreditou muito que Deus estava nos ensinando alguma coisa Também é um com pilar ela. fundamental nesse processo. Fundamental, assim, se não fosse essa fé, né? Até o ponto de você chegar assim, Deus me escolheu para isso. Né? Quando ele pensou que essa criança veio ao mundo, né? E eu falo isso assim, imagine o carinho que ele teve para escolher uma mãe para essa criança, para escolher um pai, para escolher uma família para essa criança, né? Então hoje eu me sinto assim bem perto de Deus, porque eu acho que ele me privilegiou com isso. E a né? sua família se manteve unida? Muito unida, muito Sempre. unida. A gente fez do desafio a nossa união. Né, sempre unido, sempre, né, meu marido é muito parceiro nesse sentido, sempre olhando assim o que ela estava nos ensinando e não o que ela deixou de fazer ou conquistar, né? Então nem todos os filhos vêm para esse mundo para ter os primeiros lugares nos vestibulares, né? A nossa princesa, por exemplo, ela veio tornar esse mundo mais meigo, né? Veio questionar algumas coisas, né? Então assim, será que é tão importante o tênis que calça? Né? Ou o pé que calça esse tênis, né? Então hoje, convivendo com outras famílias, a gente às vezes dá aquela cutucada assim, né? Para que dá tanto valor nesse tênis, né? O importante é o pé que está dentro do tênis, né? E essa visão que vocês tiveram de acolhimento e de enxergar de fato o real valor dessa criança, nem toda família consegue. Né? É preciso ter garra, é preciso ter autoestima fortalecida. Como é que vocês, na ACD, por exemplo, trabalham essas famílias para que possam receber bem essas crianças e ajudá-las no desenvolvimento? O que a gente percebe lá é a equipe multidisciplinar, né? Então, a psicologia, por exemplo, ela atende muito as famílias, os casais, né? O número de divórcio é altíssimo, né? Nem sempre o homem e a mulher lidam com a deficiência da mesma forma. Isso né? é uma realidade. Isso é uma realidade, é um dado, né? A gente tem como comprovar isso estatisticamente falando, né? Então, para a mulher, por exemplo, abrir mão da sua vida profissional, né, e se dedicar integralmente a esse filho, embora ela também sinta isso, embora isso também custe para ela, ela acaba fazendo isso com mais facilidade. A gente pode falar que a mulher é mais forte nesse momento? Ela enfrenta isso com... Na maioria dos casos, sim. Né? Embora a gente tenha alguma outra exceção, às vezes vem um padrasto. Né? A gente tem lá caso, por exemplo, de padrasto que assumiu essa criança e pede folga no trabalho no dia da ACD e leva essa criança e acompanha. Né? Então, assim, mas na grande maioria das vezes não é isso que a gente vê. É a mulher. É a mulher. É a mãe. É a mãe, né, que está ali. E se não é a mãe, é a avó. Né? A gente tem assim várias avós também, que as filhas seguiram a vida, trabalham e a avó então tem aquela dedicação 24 horas, 365 dias do ano. Você comentou que os seus pais eram voluntários de instituições de São José do Rio Preto. Isso. E a ACD? Como é que você conheceu a ACD? Foi por meio da sua filha? Ela já frequentava as atividades da ACD? Não, ela não frequentava, ela tem 21 anos hoje, então ela já tinha feito a reabilitação dela, né? E eu fiquei ausente de Rio Preto 6 anos, né? Em função da vida profissional do meu marido. E antes de ir para São Paulo, eu fazia trabalho voluntário no HB, né? Trabalhei como pedagoga, montei uma classe hospitalar para as crianças que não podiam sair do hospital para ir à escola. E mudando para São Paulo, numa cidade próxima, na Grande São Paulo, Santana de Parnaíba, trabalhei na Rainha da Paz, né, que trabalha com deficientes. Uma outra proposta, diferente da ACD, porque eles passam o tempo todo lá, né, mas lá eu trabalhava como pedagoga, né, acompanhando o processo dessas crianças na questão da inclusão escolar, visitando escolas e preparando o caminho deles para saírem da Rainha da Paz e entrarem nas escolas, né. E de volta a Rio Preto, né, aí me deparei com a ACD, porque quando eu fui não existia. Né? E quando eu voltei, está há quantos anos em São José do Rio Preto? Há 7 anos. 7 né? anos. E então, quando eu voltei tendo a ACD, comecei a fazer trabalho, né, como o aniversário solidário, que fica aqui uma dica, né? Porque às vezes a gente recebe uns presentes de aniversário que ficam lá no guarda-roupa. Então, você pode dizer para os seus amigos, olha, ao invés de trazer um presente para mim, traga um presente para a CD, né? Conversa com a gente, vê alguma coisa que está precisando. Aí vocês instruem essa pessoa. A gente faz toda a instrução, olha, no momento estão precisando disso, né? E às vezes são materiais que a gente usa nas terapias, né? E todas as necessidades que a gente tem. Eu comecei a fazer alguns aniversários solidários, né? E na época me aproximar do presidente, então ele me chamou para fazer parte do conselho, né? E eu nem sabia que estava na hora da renovação. Um dia ele me chamou para tomar um cafezinho, né?
e já me chamou para presidir esse conselho, né? A princípio é o susto, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade pesa. Mas maior do que o medo foi a consciência que a minha experiência poderia servir para outras mães, né? Principalmente para as mães que eu poderia estar dividindo isso. Bem, Adriane, a gente ainda tem muita coisa para conversar, mas eu vou pedir licença a você e também ao nosso telespectador para que possamos fazer um breve intervalo. Enquanto isso, você curte a nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as notícias da sede do Poder Legislativo e também a respeito da programação da TV Câmara. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e acompanhar todas as nossas reportagens e programas. Voltamos já! Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Bombeiros 193 chamando. Acionamento do telefone 193. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo atende a emergências de incêndios, resgates e salvamentos através do telefone 193. Em caso de emergência, mantenha a calma. Passe o endereço da emergência com rua, número, cidade e ponto de referência. Confie e responda às perguntas do atendente do Corpo de Bombeiros. O Serviço 193 destina-se a emergências. Se não for emergência, contate-nos em... O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. E já estamos de volta com a Identidade Feminina, aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. No programa de hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a Adriane Cirelli, ela é presidente voluntária da ACD aqui em Rio Preto. Adriane, a gente já conversou um pouco sobre a sua história, seu início dentro do voluntariado, como é que você se tornou presidente voluntária da ACD. E nós falávamos a respeito das dificuldades que é cuidar de uma criança tão especial e a respeito do preconceito. Você mencionou alguns episódios de quando a sua filha começou a caminhar, né, como as pessoas questionavam o comportamento da família. E hoje, ela com 20 anos, isso ainda acontece, mesmo com todas as discussões da sociedade em torno desse assunto, né, debatendo o preconceito, você ainda percebe que existe uma resistência da sociedade em entender? Sim, a sociedade vem crescendo nesse sentido. Eu acredito que vem se tornando... Melhorou, né? A gente melhorou em muitos aspectos. Mas, assim, por exemplo, quando a gente tem a oportunidade de sair do país, né, como nós tivemos recentemente, a gente sente a diferença. O que muda, por exemplo? Aqui nós vamos pedir algumas coisas.
né? E às vezes lá fora, já aconteceu, por exemplo, da gente precisar embarcar com alimentação específica, e mesmo tendo laudo de fono, autenticado em cartório, em 2 línguas e tudo isso, né? Então precisa chamar, às vezes, 4, 5 pessoas, o chefe do chefe do chefe para autorizar e toda aquela questão, né? Por exemplo, você desembarca num país, né? Vou mencionar aqui os Estados Unidos, mas assim, né? Eles te tiram da fila de olhar, né? Eles te olham na fila da imigração no final, né? A minha filha hoje ela se locomove, né? Tem toda a questão da mobilidade assim reduzida, mas ela consegue, né? O caminhar, a marcha, mas assim lá as pessoas olham e aí eles tiram da fila e passa para a fila. De fato observam, né? Existe uma atenção. Observam. Né? Então, assim, quando você vai num lugar, você vê o número de cadeirantes é muito maior, né? Aqui ainda chama atenção, né? Então, às vezes a minha filha caçula fala, mãe, eu fico brava, porque a gente está no shopping, todo mundo olha, né? Então, às vezes as pessoas olham por curiosidade e tudo, mas assim, eu me lembro quando nós compramos, por exemplo, para ela um iPhone, né? E ela lá teclando e as pessoas olhando assim, olhava para a gente, olhava assim, né? E eu demorei um pouco para entender, eu falei, gente, será que as pessoas estão achando que porque ela tem deficiência ela não vai ser capaz de manusear um iPhone, né? E hoje ela dá um show no Facebook com os amigos dela, com a rede social e publica tudo. Ela interage. Esse dia ela gravou um vídeo dela cantando, né? E já publicou. E as pessoas me dizem, olha, eu admiro tanto porque ela me ensina isso, ela dá o bom dia, dá a boa tarde dela, né? Então, assim, os pais têm que ter muito essa consciência, né? Entre o deficiente e a sociedade está os pais. Então, a postura que os pais assumem, né, de não esconder, de não deixar. Vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, dessa criança. Vai fazer a diferença. Então, ela fez 15 anos, dançou valsa, teve tudo, né? E a gente faz questão disso, né? Ela tem os mesmos direitos que todos os outros, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês vão levar nessa viagem? Vamos. Sim, ela vai. Por que não levaria? E por que não levaria, né? Ela aproveita. E muito. Às vezes, né? até mais. Às vezes até mais, às vezes até traz aspectos para a gente, né? Então, o quanto é importante não deixar em casa, né? Porque se a gente olhar a história, né? Lá na antiguidade o deficiente era considerado uma maldição dos deuses, né? E havia aquela questão de se jogar no penhasco a criança deficiente, né? A criança que nascia faltando algum membro, né? Como, olha, os deuses amaldiçoaram aquela família. Né? E essa história foi, né? Aí nascia e eram deslocados para hospitais, passavam toda a vida hospitalizados longe da família, toda aquela vida institucional, né? E então foi percorrendo esse caminho até hoje que nós estamos hoje, de colocar na escola uma vida regular. de sofrimento. Hoje essa palavra sofrimento não deve estar atrelada à rotina, nem das crianças, nem dos adultos com deficiência. Eu costumo dizer assim, eles são diferentes, mas eles são capazes de nos ensinar. Depende de nós aprender ou não com eles, né? Então lá na CD eu digo muito assim, olha, eles são deficientes físicos, nós somos deficientes de alma, nós temos que aprender com eles. E Adriana, quando você começou a observar algumas carências, por exemplo, no atendimento, no tratamento você já mencionou, mas no atendimento médico, de profissionais especializados, lá no início, quando a sua filha era pequena, e hoje, o que você vê que é oferecido para as crianças menores, também houve uma melhora? Essas notícias que a gente lê de avanços na medicina, avanços tecnológicos, eles realmente são praticáveis? Sim, são reais, são verdadeiros, a gente vê isso todos os dias. Né? Então, a semana passada, por exemplo, uma criança conseguiu lá na CD dar os primeiros passos dentro da piscina. Né? Então, assim, a fisioaquática, completando tudo isso, a luta que a gente tem para manter tudo aquilo, o tratamento é caríssimo, né? O que a gente faz, né? Às vezes, assim, até reciclando o nosso próprio papel, né? Até vendendo o papel e para poder dar conta daquele orçamento, tudo, mas a gente vê no dia a dia. Né? Nós fazemos o desfile, é um dos nossos eventos, né? Realizamos o 3º agora. Tem criança que no ano vai na cadeira de roda, no ano seguinte vai no andador. Né? Ou esse ano, um adulto que o ano passado foi na cadeira de roda, ele já foi apoiado com 2 pessoas ao lado dele. Né? Então, assim, é evidente esse progresso, essa evolução. Então, tem que acreditar, tem que se esforçar. Né? Importante dizer que não é em uma semana, são anos. Né? Às vezes as mães me perguntam, mas e aí quando? Eu falo, não coloque data.
né? Dê o seu melhor, ofereça o que você puder para o seu filho, reze bastante e um dia acontece. Mas acredite. A equipe da ACD é composta por quantos profissionais e quantos voluntários, Adriane? Isso, nós temos os profissionais que são capacitados, que estão treinados pela ACD São Paulo, são especialistas. Hoje nós temos um número de 35. Né? Então, o contato direto com o paciente é feito todo por profissionais contratados. E nós temos aí uma média de 40 funcionários, 40 voluntários, que dão todo esse suporte, que faz a gestão, né? que pode favorecer para que essa terapia aconteça. Mas são quantas crianças e adultos atendidos? 2.270. Então, 40 voluntários, eu acredito que ainda seja pouco. Pouco, né? E às vezes as pessoas acham assim, eu não tenho tempo porque eu trabalho. Né? Mas nós não precisamos só de voluntários no dia a dia. Né? Então, nós vamos ter um evento, por exemplo, acabamos de realizar o desfile. Né? Como é bom chegar alguém lá e falar assim, olha, a mesa tem 10 pessoas, eu vou me responsabilizar por uma mesa e vou encontrar 9 pessoas. Porque nós precisamos muito disso. Né? A gente tem profissionais, eu tenho amigas que falam assim, olha, eu não vou lá, eu não dou conta. Né? Tem alguém que fala assim, não vou. Porque choram e a gente respeita muito isso do voluntário. Porque fica sensibilizado. Né? O voluntário, assim, tem pessoas que se desenvolvem com idosos, outros, né, com crianças. E para nós, aquilo ali, a gente sai todos os dias achando que a nossa vida é muito feliz, se sentindo mais feliz. Então, faz muito bem. Mas tem pessoas que não dão conta disso. Né? Então, eu tenho amigas que falam assim, olha, me pede o que você precisa, eu levo, mas eu não vou lá. Eu não tenho contato. Você mencionou o aniversário solidário, que também é uma maneira de ajudar. Vocês realizam bazares. Bazares, nós temos o nosso bazar permanente, com roupas, acessórios, calçados, itens de casa, né? Esse ano, por exemplo, a gente teve, assim, um momento muito emocionante, que foi uma senhora que faleceu e deixou no testamento que a decoração da casa e as louças eram para ACD. Então, quer dizer, a gente pode ajudar doando e comprando. De toda forma, adquirindo, participando dos eventos, né, se tornando essa rede. Nós temos um grupo de WhatsApp, né, da Corrente do Bem. Então, tá precisando disso, tá precisando daquilo, então vem de lá, vem de cá, né? Então, assim, qualquer doação, às vezes é um material de construção, aí vai pro LX, todo mundo ajuda, né? Então, são várias as formas de ajudar. E assim, para o voluntário, é uma ilusão de achar que está fazendo bem para alguém, né? Porque o bem é para nós mesmos, né? É essa a conclusão que a gente tira. Né? O bem, ele é para você, é para a tua satisfação pessoal. Né? Eu acho que hoje o ser humano busca muito a questão da autoestima. Né? Às vezes a gente vê pessoas, né, com cargos muito elevados e tudo, e você vê uma autoestima muito baixa. Né? E o voluntariado tem um efeito nisso, porque é você se sentindo parte de uma transformação social que você quer Hoje, ver. numa sociedade tão consumista, né, onde as pessoas precisam ter coisas diferentes a todo momento, parece que nada é suficiente. Talvez esse vazio que as pessoas buscam preencher, talvez possa ser preenchido, e muito possivelmente seja, com o trabalho voluntariado. Com o trabalho do voluntário. E muitas pessoas praticam desapego também. Né? Às vezes a gente recebe lá doações assim, de bolsa de R$2.000, né? Alguns bens assim, e a gente transforma tudo isso, e a pessoa se sente muito bem fazendo isso. Né? E a pessoa que adquire isso por um preço simbólico sai de lá, né? Às vezes 6h30 da manhã tem fila no bazar. Né? Quando a gente tem uma semana especial, alguma coisa assim. E todas essas ações, esses eventos, são divulgados por meio das redes sociais também. Sim. É importante. Existe uma fanpage? Existe a página no Face, na ACD Rio Preto. Nós temos também o nosso site, www.acdriopreto.org.br. Né? E os voluntários também, né? Que vão fazendo a cadeia, vão fazendo a rede, vão divulgando. A imprensa também, sempre nos ajudando muito. E assim a gente vai mantendo, né? A gente tem uma defasagem muito grande entre a receita que nós temos e a despesa. Hoje é em torno de R$40.000 que nós fabricamos mês, né? Então, é uma luta constante, né? É uma busca por novos parceiros, novas ações que possam favorecer que a gente não interrompa esse tratamento. Porque ninguém melhor do que eu para saber o que é interromper o tratamento de um filho. Né? Então, às vezes, algumas pessoas me dizem assim, se não acontecer, interrompe tal cidade, aquilo, né? A gente já discutiu muito isso. Não, é fora de cogitação. E aí eu digo, isso é muito simples quando não é o seu filho. Né? Sendo o seu filho, você não pensa assim. Né? E é isso que a gente quer, que a sociedade olhe o filho dos outros como se fosse seu.
né? Porque se a gente conseguir esparramar o bem nessa sociedade, vai ser melhor para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Adriane, quero agradecer a sua presença aqui no Identidade Feminina, as informações e parabenizá-la pelo trabalho como presidente voluntária dessa importante instituição para a nossa região, a ACD. Muito obrigada. E eu que agradeço e coloco a ACD à disposição para quem quiser visitar, conhecer, né? A gente gosta muito das visitas, né? E mais parceiros nessa corrente do bem. Obrigada. Está feito o convite, então. Eu conversei com a Adriane Cirelli, que é essa pessoa que acredita de fato no mundo melhor. Se você quiser conhecer o trabalho da ACD, curta a fanpage também da instituição, entre em contato e participe, colabore. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia na Identidade Feminina e até o próximo programa.